Olá, eu sou a professora Adriele e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é para falar sobre a sílaba tônica, como encontrar e as suas classificações. Para nós identificarmos em uma palavra a sua sílaba tônica, que é muito importante no momento da gente escrever algum texto, nós precisamos saber, a princípio, da tonicidade de cada palavra. Tonicidade é saber como que funciona a questão de acentuação. A sílaba tônica em si, necessariamente nós precisamos saber a função dela, que é apresentar qual é a sílaba mais forte de cada palavra. Então, como encontrar a sílaba tônica, eu aprendi, acredito que muitas pessoas aprenderam dessa maneira, que quando você tem dúvida na tonicidade, quando uma sílaba não recebe o acento, nós precisamos falar a palavra e como se fosse chamar alguém, como se fosse fazer a entrada, chamar a pessoa. Por exemplo, Mariana, qual é a sílaba mais forte dessa palavra, né? Eu acabei de dizer, ó, Mariana. Esse an é a minha sílaba mais forte. Quando eu não consigo visualizar a acentuação em uma palavra. Agora, quando eu apresento a acentuação, fica fácil saber qual é a sílaba tônica, né? Então, a sílaba tônica nada mais é do que a sílaba mais forte de uma palavra. Todas as palavras possuem sílabas tônicas e as sílabas átonas, que são as sílabas mais fracas, também são existentes. Aqui o assunto de hoje é para falar da sílaba tônica, tá? Assim como quando eu conseguir identificar essa sílaba mais forte, aí eu vou para a classificação. De acordo com a língua portuguesa, cada palavrinha ela recebe um tipo de classificação. Então, se eu disser para vocês, André, qual é a sílaba mais forte? O dré. Eu consigo identificar aqui a minha sílaba tônica por conta do acento. Agora, se eu coloco ali a palavra Andrezinho, aí você não tem necessidade de manter o acento no E. Por quê? Andrezinho, ó, essa sílaba mais demorada é a sílaba tônica. Eu consigo identificá-la sim, fazendo desta forma, chamando, como se estivesse chamando a própria palavra. Mônica, Mônica. Apesar de existir o acento aqui, né, marcado na palavra, eu consigo identificar desta maneira. Então, para a gente poder identificar essa sílaba tônica, é importante a gente lembrar da acentuação. Eu tenho o sinal agudo, que é este risquinho aqui. Eu tenho o sinal de circunflexo, que a gente chamava lá, que é o acento do vovô, né, o chapéuzinho. Mas e o tio, professora? Como é que funciona? O tio também não entra? O tio, existe uma acentuação das palavras, mas isso não significa que o tio vai marcar a sílaba tônica desta palavra, tá? O tio, ele é uma marcação utilizada para nasalização, para mostrar que o som vai sair mais nasalizado. Então, se eu disser para vocês, coração, eu não vou falar coração. Então, esse tio, ele existe para apresentar a nasalização. Aqui, no caso, se eu for falar coração, obviamente, a minha sílaba tônica é a mais forte, ok? É a última aqui na palavra. Mas se eu disser coraçãozinho, coraçãozinho, eu já não fico mais com a minha sílaba tônica aqui no ão. Eu vou ter no zin. Então, lembrando, o tio não marca a minha tonicidade, tá? Diferentemente do acento agudo e do acento circunflexo. Pois bem, na sílaba tônica existe a classificação. Tem a proparoxítona, a paroxítona e a oxítona, tá? Dependendo do posicionamento da minha frase, eu tenho uma classificação. O posicionamento da proparoxítona, da palavra proparoxítona, sempre vai ser na antepenúltima sílaba tônica. Quando eu tiver uma palavra classificada com a minha penúltima sílaba sendo a mais forte, eu tenho uma
paroxítona. Mas se na minha palavra eu tiver a última sílaba tônica, ela vai ser classificada em oxítona. De acordo com a classificação, de acordo com o posicionamento da sílaba tônica, nós temos estes exemplos. A palavra sábado, qual é a sílaba tônica? Detalhe, uma dica que eu dou para vocês. Para nós identificarmos a sílaba tônica, eu vou da direita para a esquerda, sempre neste destino. Então, da direita para a esquerda, eu busco saber a minha sílaba tônica. A palavra sábado, qual é a minha sílaba mais forte? O sá. Então, a minha última eu sei que é oxítona. A penúltima eu sei que é a minha paroxítona. E a minha antepenúltima eu sei que é a proparoxítona. A palavra fenômeno, da direita para a esquerda. O no é oxítona, o me paroxítona. Eu digo fenômeno. O no é a minha sílaba mais forte. Portanto, eu tenho aqui uma proparoxítona. Da mesma maneira, é a palavra príncipe, príncipe, a palavra fôlego e a palavra rápido. Ambas possuem a mesma classificação. Todas elas são classificadas em proparoxítona. Até porque toda palavra paroxítona ela recebe acento. Dicasinha aí. Agora, nessa coluna do meio, nós temos a palavra macaco, açúcar, hífen, amável e móvel. Nessa palavra macaco, não tem acento nenhum. Aí eu tenho que chamar macaco. Qual é a mais forte? O K. Eu consegui encontrar. Da direita para a esquerda, o co é oxítona, o K é paroxítona, ok? Então a sílaba aqui é a última, aqui é a penúltima e aqui é a antepenúltima. Neste caso, posicionamento ao meio, nós chamamos de paroxítona. Quando não tiver acento, a gente tem que chamar, né? Fica mais fácil de nós identificarmos. Agora aqui eu já tenho o acento, já vai marcar, né? Açúcar, açúcar. Eu tenho aqui também uma paroxítona. Por quê? Observando da direita para a esquerda, o car é oxítona, o su é paroxítona, ok? Da mesma forma é hífen. Então eu tenho fen, oxítona, e eu tenho o hi, que é paroxítona. A palavra amável, da direita para a esquerda, ó, amável, olha o acento. Quando tem um acento fica fácil identificar, né? Paroxítona. A palavra móvel, também, paroxítona. Então, sempre da direita para a esquerda, observando quem é a minha última sílaba, é a minha oxítona. A minha penúltima sílaba é a minha paroxítona. E a minha antepenúltima sílaba eu chamo de proparoxítona, tá? Nesta última coluna, nós temos a palavra paraná, chulé, café, você, sofá. Todas elas recebem um acento. Todas essas daqui, ok? Então, paraná, eu tenho na, a minha última sílaba, sendo acentuada. Portanto, da minha última, eu tenho a oxítona. Chulé é a minha última sílaba. Eu tenho aqui uma oxítona. Café, da mesma forma. Você, apesar de ser acentos diferentes, o agudo e o circunflexo, eles possuem aqui o mesmo objetivo, mostrar o que? A sílaba tônica. Você, tá? Sofá, sofá. O acento agudo ele vai ser recebido na minha última sílaba, ok? Então, para encontrar a sílaba tônica, onde eu achar o meu acento, vai ser localizada a minha sílaba tônica. A classificação. Na minha última sílaba, nós chamamos de oxítona. Na minha penúltima sílaba, paroxítona. E na minha antepenúltima, proparoxítona. Muito obrigada, espero ter ajudado vocês. Até a próxima.